Bom dia, irmãos. Primeira vez em Piracicaba, primeira vez aqui com os irmãos. Alguns dos irmãos me conhecem. Tem aqui o André, né? Eu sou o pai da Emily, não sei quantos conhecem a Emily aqui, André, né? Mas eu sou o pai da Emily. Antigamente, eu era o Celso, pai da Emily, agora eu sou, melhor, a Emily era minha filha, agora eu sou conhecido como pai da Emily, então mudou as coisas, né? Gostaria de agradecer aos irmãos pela oportunidade. E gostaria de falar para os irmãos aqui que eu me sinto um pouco intimidado. Afinal de contas, nós conhecemos a história da igreja local, né? Quando nós convidávamos nosso irmão Luiz para também estar conosco lá em São Bernardo, a fim de nos ensinar. Então, eu fico pensando, né? Tomar a frente diante de um histórico que os irmãos têm, né? A respeito desse irmão. Então, de forma que eu me sinto um pouco intimidado. Talvez eu não chegue até o horário pré-determinado pelo irmão, porque quando a gente está um pouquinho nervoso, apreensivo, a tendência é correr um pouco. Mas eu gostaria de trazer para os irmãos um texto da Palavra de Deus bastante conhecido. Nós utilizaremos esse texto para fazer uma introdução, porque eu vou tirar desse texto apenas duas frases e uma delas será uma pergunta. E baseado nessa pergunta, baseado nessa frase, eu gostaria que nós pensássemos nessa manhã na nossa condição, na nossa família. E o texto que nós temos apreciado com os irmãos em pé, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta manhã, está no segundo livro dos Reis, capítulo 20, versos 12 a 19. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versos 12 a 19. Gostaria também de dizer para os irmãos que eu trago um abraço da igreja local. E hoje está conosco o nosso irmão Nilo, bastante conhecido dos irmãos aqui, né? Nosso irmão Nilo também está nos ajudando lá no Jardim IP. Segundo Reis, capítulo 20, a partir do 12. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve nem em sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia.
não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Esse aqui é um descendente direto de Davi. Se eu fiz os cálculos certos, é o 11º rei dessa dinastia. É um rei bom. A classificação que nós temos nos primeiros versículos que mostra a história desse homem, o Espírito Santo o destaca como um rei que fez reto, fez coisas justas, não somente diante do Senhor, mas em benefício do povo de Deus. É um homem que enfrentou uma tremenda dificuldade, porque dentro do contexto histórico da sua época, o poderio militar daquela época era a Assíria. E os assírios eram guerreiros ferrenhos, guerreiros vitoriosos, e para onde eles iam, eles subjugavam povos. Mas quando nós começamos a ler a palavra de Deus, por mais que o rei da Síria desejasse invadir a cidade de Jerusalém, ele não obteve êxito. Em virtude do temor, em virtude da fé desse homem de Deus. O significado do seu nome é Deus fortalece. E parece que esse nome é justamente um nome sugestivo em virtude da grande dificuldade que se apresentou diante dele. Que ele enfrentou com coragem, que ele enfrentou de uma forma determinada e que ele pôde vencer através do seu temor de Deus, através da sua fé em Deus. O que é interessante desse acontecimento é que a palavra de Deus também nos diz que esse homem adoece. E ele adoece de uma forma mortal. Se os irmãos olharem os versículos iniciais deste capítulo, a palavra de Deus nos mostra essa condição, essa enfermidade mortal. E uma das coisas que o profeta de Deus chega para Ezequias para lhe dizer é justamente algo que o coloca de uma forma muito pesarosa, muito triste. Isaías diz para ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Por mais que nós sejamos homens e mulheres de Deus, por mais que nós enfrentemos batalhas e sejamos fortes diante dessas batalhas que nos acercam, sempre está diante de nós, há um momento que nós temos que refletir na nossa casa. E essa expressão de Isaías é que eu gostaria de deixar com os irmãos esta manhã. Pois a ordem de Deus para Ezequias é: põe em ordem a tua casa. Em virtude da morte iminente, em virtude da sua situação de enfermidade, que era algo que o levaria para a morte sem dúvida nenhuma, se não houvesse a intervenção divina. Esse homem ora a Deus, e através de um milagre de Deus, esse homem sai dessa condição. Mas eu fico pensando nessa frase, irmãos, porque a frase era em virtude da morte iminente. Mas ainda eu gostaria que nós pensássemos no valor desta declaração que Deus faz aqui. Porque eu penso que essa expressão que nós encontramos aqui vai além desse acontecimento de Ezequias. Eu gostaria que nós pensássemos nisso. Põe em ordem a tua casa. E a pergunta que eu faço para cada um dos irmãos é: como é que está a tua casa? Como é que está a tua casa?
Porque o que nós vemos é que nos parece que Ezequias não seguiu à risca esta recomendação de Deus. Se os irmãos continuarem lendo em casa, o seu sucessor foi seu filho Manassés, que governou o país por 52 anos. Foi um dos períodos mais longos no reino de Judá. E o que nós encontramos na narrativa bíblica é que esse homem era agoreiro, esse homem era incrédulo, esse homem era um assassino. E ele começou a governar o seu país com 12 anos de idade. A palavra de Deus nos diz, através de Isaías, que em virtude da oração de Ezequias, Deus lhe acrescentaria 15 anos. Portanto, pelo menos no meu entendimento, Manassés nasceu dentro desse período de 15 anos. Põe em ordem a tua casa. Aí eu fico a pensar o que nós, pais, muitas vezes perdemos em virtude de não dar atenção devida para os nossos filhos. Vivemos um tempo corrido, onde que este mundo globalizado, ele exige muito de nós. E quando nós chegamos em casa, nós chegamos cansados. Nós chegamos extremamente, nós só queremos ficar no plano horizontal, descansar um pouquinho. E nós não damos o tempo devido aos nossos filhos. Nós não conversamos com eles. Nós não brincamos com eles. Uma das coisas que a minha esposa sempre pegou no meu pé foi justamente essa condição de ficar em casa estudando, principalmente no sábado, se detendo não somente em leituras, mas em pensamentos a respeito da palavra de Deus. E muitas vezes ela batia lá na porta do quarto e falava assim, ó, você não vai dar atenção para sua filha? Então eu tinha que parar um pouquinho, né, brincar com ela, né, para que ela se sentisse amada, para que ela se sentisse desejada. E a gente ficava afagando, brincar de boneca, brincar de casinha. São coisas assim que estão na minha memória, na minha retina. E eu louvo a Deus pela minha esposa, porque na sua percepção ela via essa falta em mim e ela me ajudou bastante nessa relação com a minha filha. Em virtude desse mundo corrido, em virtude desse mundo que exige muito de nós. Eu fico a pensar a oportunidade que Ezequias perdeu em investir nesse menino, que na sua tenra idade se tornou rei, e através desse reino, um reino totalmente desastroso, porque o seu pai não colocou em ordem a sua casa. Põe em ordem a sua casa. Mas uma outra coisa que eu gostaria que os irmãos atentassem aqui é a pergunta que nos é feita aqui no versículo 15. Porque essa doença, ela extravasou a fronteira de Israel, ela extravasou a fronteira de Judá, e ela chegou até a Babilônia. E nesse contexto histórico, a Babilônia já tinha a sua independência, a Babilônia já era uma nação livre, e ela vai galgando espaço, ou seja, ela se torna inimiga declarada da Síria. Em virtude do sucesso, então, de Ezequias, e enfrentar essa nação e obter vitória, esses embaixadores chegam na cidade de Jerusalém, a fim de saber do sucesso de Ezequias. E é nessa oportunidade que a palavra de Deus nos diz que ele mostra tudo. Mas eu gostaria que os irmãos atentassem a essa pergunta do profeta. Que viram em tua casa? Então, tomando a primeira palavra,
Põe em ordem a tua casa, a segunda frase é uma pergunta, e eu gostaria que os irmãos atentassem exatamente a isso. O que viram em tua casa? E aqui Ezequias diz que ele mostrou tudo, tudo. Então é mediante essa frase e essa pergunta que eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas casas dentro da palavra de Deus que nos ajudarão a refletir sobre a nossa própria casa. E a primeira casa que eu gostaria de mencionar para os irmãos, ela se encontra em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Versos 17 a 19. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Põe em ordem a tua casa. É a frase que eu gostaria que os irmãos atentassem. O que viram em tua casa? É a pergunta que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Então, em virtude de nos ajudar, eu gostaria que os irmãos atentassem para e nós encontramos aqui em Gênesis capítulo 18. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar para os irmãos é que era uma casa onde havia uma aliança com Deus. Uma casa onde que existia uma aliança com Deus. Porque Deus chama Abraão e faz com ele uma aliança. E os irmãos sabem melhor do que eu que a aliança constituía, né? Constituía. Poxa, fica tão difícil às vezes, né? Em bênção para aqueles que abençoassem a Abraão, e em maldição para aqueles que amaldiçoassem a Abraão. Era uma casa onde havia uma aliança com Deus. E é interessante nesse texto que nós acabamos de ler, pelo menos duas coisas que eu gostaria de destacar para os irmãos aqui. Era uma casa que deveria guardar o caminho do Senhor. E o caminho do Senhor é um caminho difícil, porque é um caminho estreito. É um caminho difícil de se conduzir por Ele, porque é um caminho de renúncia. É um caminho onde que os nossos direitos são tirados em virtude do direito superior de Deus sobre nós. É um caminho de obediência. É um caminho onde que nós temos que agradar a Deus. Porque nós não somente fomos salvos, pura e simplesmente por ser salvos, mas nós somos salvos em virtude de mostrar a transformação que o nosso Senhor Jesus fez na nossa vida. Essa é a aliança que Deus fez. Uma aliança para que nós possamos reverberar a pessoa do Senhor Jesus Cristo em nós. Paulo vai dizer para nós em Romanos que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, para que eu entenda o que eu tenho que reverberar na minha vida, para que eu entenda como que eu devo ser, eu tenho que ler os 4 evangelhos, eu tenho que entender como que o Senhor Jesus agiu em várias situações da sua vida. Eu tenho que conhecer o meu Senhor, para que eu possa mostrar, para que eu possa
ser conforme o Senhor Jesus. Guardar o caminho do Senhor. Mas uma outra coisa que nós vemos nesse texto, praticar a justiça. Porque Deus está falando para ele aqui, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo. Nós não podemos viver de qualquer jeito. Nós não podemos viver de qualquer maneira. O Evangelho arrasta consigo um imperativo moral. Nós temos que viver de modo digno do Senhor e para o seu inteiro agrado. Essa é a aliança que Deus fez com Abraão. Põe em ordem a tua casa. O que as pessoas veem quando vão na tua casa? O que viram em tua casa? Que nós possamos ser igual à casa de Abraão. Na nossa família particular, para que nós possamos realmente reverberar, que a nossa família guarda o caminho do Senhor, que a nossa família pratique a justiça e o juízo. O que é interessante aqui nessa família de Abraão, é que não adianta eu reivindicar que eu sou, e que eu pertenço a essa família. Simplesmente dizer que pertence e não praticar, as nossas obras, elas atestam aquilo que nós somos de uma forma positiva ou negativa. Eu estou dizendo isso porque eu estou lembrando de Mateus capítulo 3, versículos 7 e 9, e João capítulo 8, versículos 33 e 39. Qual que era o grande problema do judeu? O que eles mais reivindicavam? Somos filhos de Abraão. E olha o que diz a palavra de Deus. Vendo, porém, ele que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mateus 3, 7 e 9. Adianta você falar que é filho de crente? João Batista está chamando a atenção desses homens. Adianta reivindicar que tem uma aliança com Deus através de Abraão, sendo que não praticam as obras de Abraão? Porque a família de Abraão é caracterizada por guardar o caminho do Senhor e praticar justiça e juízo. O segundo texto, que se encontra em João, capítulo 8, versos 33 e 39, diz assim: responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Qual é as obras de Abraão? Guardar o caminho do Senhor, praticar juízo e justiça. Segunda casa. E esta é uma casa negativa. Eu estou tomando justamente o gancho para chamar a tua atenção hoje. Porque você pode pertencer a uma família que realmente dedique-se em guardar o caminho do Senhor, a praticar justiça e juízo, e talvez isso traga confusão para a sua mente. É por isso que essa palavra é para a família, mas sobretudo individual, para cada um de nós aqui. E eu gostaria que você pensasse nessa segunda família, 1 Samuel capítulo 2. Primeira Samuel capítulo 2.
a partir do 12. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importava com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3. Desculpe, irmãos. Pois era costume daqueles sacerdotes com o povo, era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali em Silo. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitarei de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de madar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Ser levita naquela época é ter privilégio. Eles não tinham herança entre o povo de Israel, mas eles tinham 48 cidades. E sobre essas 48 cidades, espalhadas por todo o território de Israel, havia uma incumbência para esses homens. Eles seriam os ensinadores do povo de Deus. E aqui nós encontramos uma família específica, um descendente direto de Arão, oferecendo sacrifício ao Senhor, tendo o grande privilégio de ser os homens, o representante de Deus diante dos homens. Ao contrário, representante dos homens diante de Deus, né? Os sacerdotes. Com o privilégio de oferecer a Deus sacrifício. Mas o que a palavra de Deus nos diz aqui? Não se importavam com o Senhor. Sabe qual que é o meu receio? Meu receio é que na igreja de Jardim IP e na igreja de Piracicaba, há pessoas aqui entre nós que têm a atitude de vir aqui e não se importar com o Senhor. Porque nos parece, irmãos, que fica muito na nossa mente que Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia, mas muitas vezes nós esquecemos que Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de juízo. E nós fazemos muita justificação a respeito dos nossos atos, das nossas atitudes, embasado justamente diante desse ser a qual nós chamamos de Pai, que é o ser perdoador, acima de tudo. Pois Miqueias vai dizer para nós que o Senhor tem prazer na misericórdia. E aí nós abusamos. Porque nós falamos para nós mesmos, lá no íntimo, Deus vai perdoar. Mas aqui nós encontramos homens que tinham um tremendo privilégio, mas o texto aqui nos diz, eles não se importavam com o Senhor. Versículo 12, nos diz aqui que eles promoviam a violência. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Que classificação! O que é Belial aqui, filhos de Belial? Filhos
Tem uma expressão mais fácil aí, irmão. Filhos do maligno. Filhos do maligno. Nós estamos falando de sacerdotes do Senhor. Outra coisa que nós encontramos aqui é que eles eram um homem promíscuo. Versículo 22. Está nos dizendo o seguinte: era, porém, Eli já muito velho, ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Era um homem promíscuo. Era um homem desregrado, porque não se importava com o Senhor e também porque eles não ouviam seu pai. Ainda nós vemos aqui que eles eram homens de mau caráter. E o versículo 25 nos diz que eles, na repreensão que o seu pai faz, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra Deus, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Eles desprezavam a repreensão. Que família difícil. Família que tinha um privilégio, mas família que desprezou esse privilégio. Família que não se importavam com as coisas do Senhor. Homens promíscuos. Eu digo isso porque nós estamos, pelo menos eu não sei se essa é a impressão dos irmãos, mas às vezes eu vejo que o nosso cristianismo é tão rasteiro, tão superficial. O nosso cristianismo é sem profundidade. E nós temos que fazer alguma indagação nesse sentido. E se nós realmente fazer essa investigação, essa introspecção em nós mesmos, e chegarmos à conclusão que nós estamos desviando desse caminho, a ordem do Senhor ainda é essa: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Uma outra casa, no Novo Testamento, João capítulo 11. A casa onde que a glória de Deus se manifestou. Eu acho que está aqui uma casa que nós devemos imitar e procurar imitar com todo o empenho. Uma casa onde a glória de Deus se manifestou. Nós vamos encontrar a narrativa em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38 a 42, como que era essa casa. E era uma casa onde o Senhor Jesus foi hospedado. Era uma casa onde que as pessoas tinham prazer em ouvir os ensinamentos do Senhor. Era uma casa onde que a devoção, o amor, a fé no Senhor Jesus era caracterizada. Era uma casa onde o Senhor Jesus se sentia bem. É interessante que Betânia ficava perto da cidade de Jerusalém. Então nos diz os evangelhos que quando o Senhor Jesus ele está na sua última semana, ele faz esse trajeto de Betânia para Jerusalém, de Jerusalém para Betânia. Era uma casa onde o Senhor Jesus sentia-se bem. Através da hospitalidade
demonstrada. Essa é uma das características que a palavra de Deus ela requer de cada um de nós. E aí eu pergunto, né? A nossa casa é uma casa onde recebe pessoas? A hospitalidade é algo que se nos impõe pela palavra de Deus. E obedecer essa injunção é mostrar que realmente nós temos crido no Senhor. Não perder esse privilégio de receber os homens de Deus, receber o povo de Deus e aplicar isso como nós vemos nessa família. É interessante que esse texto ele começa com uma doença que leva à morte. Mas o interessante nesse texto é que a morte não dá a última palavra. O Senhor Jesus ele dá a última palavra. E a última palavra é: sai para fora. Alguns irmãos estudiosos, falando a respeito desse capítulo e dessa expressão do Senhor Jesus, ele disse: se o Senhor Jesus pura e simplesmente dissesse, sai para fora, muitos túmulos ali seriam abertos, mas o Senhor Jesus falou para um nome específico: Lázaro, sai para fora. Sai para fora. E através desse ato, a palavra de Deus nos diz que os seus discípulos creram nele e muitas outras pessoas voltaram crendo nele, porque foi um ato onde que a glória de Deus ficou evidenciada. Existe uma crença dentro do judaísmo que somente Deus, depois de 3 dias, é que pode ressuscitar mortos. O que o texto nos diz? Quantos dias tinham aqui? 4 dias. É por isso que esse capítulo, ele encerra os sinais, 7 sinais, a qual João copila, condensa dentro do seu evangelho, para mostrar que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e que crendo tenhais vida no seu nome. Esse é o último milagre que o Senhor Jesus realiza antes do seu ministério, para mostrar a glória de Deus. E ele fez isso em Betânia. Seria um prazer para nós que Deus pudesse mostrar na nossa casa a sua glória? Está aí uma coisa para nós perseguirmos, está aí uma coisa para nós desejarmos, que Deus manifeste na nossa casa a sua glória. Uma última, 2 Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 1, versículo 3. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Capítulo 2, versículos 3, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
e que desde a infância sabes as sagradas letras que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sabe qual é o campo missionário seu? É a tua própria casa. É bom falar isso e repetir isso, porque parece que alguns de nós acham que o professor da escola dominical, acha que a professora da escola dominical tem que fazer milagre. Quantas horas nós nos reunimos aqui durante a semana? Domingo, por exemplo, que é um domingo de escola dominical, 1h30. Você fica a semana toda com o seu filho, e você quer que o professor e a professora da escola dominical preguem o evangelho para o seu filho e ele seja salvo nessa 1h30? O teu campo missionário é a tua casa, é os teus filhos. O que nós encontramos aqui é que Timóteo, ele foi instruído pela sua avó, Timóteo foi instruído pela sua mãe. A casa de Eunice, Lloyd e Timóteo. Uma fé verdadeira e compartilhada. A sua avó tinha fé em Deus, a sua mãe tinha fé em Deus, mas havia desejo naquelas duas mulheres de compartilhar a fé com Timóteo. O seu pai só aparece em Atos, a menção do seu pai só aparece em Atos. Parece que ele não se converteu, né? Pelo menos é a conclusão que nós chegamos. Mas não porque aquelas mulheres não testemunhassem, não porque aquelas mulheres não tivessem fé verdadeira, porque elas compartilharam com Timóteo. Você compartilha a sua fé com seu filho? Eu achei espetacular o que eu vi aqui. Vou levar para os irmãos uma recordação muito bonita de Piracicaba. Essas crianças que vieram aqui na frente. Essas sagradas letras que nós precisamos saber a respeito da história do nosso Senhor, que precedendo a nossa ruína, que precedendo toda a nossa desventura, se apresenta em prontidão para realizar a vontade do seu Deus e Pai. Porque a expressão da palavra de Deus é que Ele é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. O outro lugar vai dizer para nós que Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ou seja, esse amor de Deus, a misericórdia de Deus, ela precedeu a nossa desventura, a nossa ruína, o nosso pecado. Quando nós vamos construir uma casa, os nossos planos sempre são contingentes. Então nós vamos lá no depósito, compramos os materiais, começamos a construir, mas chega um determinado momento nós temos que parar. Por quê? Porque nós vamos por etapa, né? Nós precisamos, primeiro fazemos o alicerce, já compramos os tijolos, levantamos até no ponto de laje. Não sei como é que os irmãos fazem aqui, mas pelo menos lá até o ponto de laje. Por quê? Dinheiro não dá. Os nossos planos sempre são contingentes. Naquele dia fatídico, quando os nossos pais pecaram, Deus não foi tomado de surpresa. É por isso que os nossos pais, mesmo sendo expulsos daquele jardim, eles saíram com a promessa. E a promessa de que haveria um que venceria, que esmagaria a cabeça da serpente. Os planos de Deus não são contingentes. Deus já pensou em tudo. E Ele executa, como nos diz o irmão hoje de manhã, não adiantou, nem se atrasou, no tempo certo. No tempo certo. Deus esperou a filosofia grega, com todo o seu conhecimento, com todo o seu discernimento, com todo o seu pensar a respeito da vida. Os gregos falharam.
Mas ainda nós vemos os remanescentes da filosofia ainda. Mas os gregos falharam. Nós vemos o Império Romano com a sua justiça tão conhecida, com seu código de justiça tão conhecida, com o seu pensamento de construção, os grandes desbravadores, os grandes construtores de estradas. Veio o Império Grego também com essa concepção de uma língua comum. Interessante pensar nisso. Plenitude do tempo. E essas coisas permanecem até hoje. De forma que Deus utiliza o grego para divulgar a sua história, divulgar o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, e Deus utiliza as estradas romanas para que a palavra de Deus fosse divulgada. Deus veio, o Senhor Jesus veio na plenitude do tempo. Nem antes, nem depois. Para que essa fé fosse compartilhada. Era uma casa de ensino. A sua casa é uma casa de ensino? Diz Atos capítulo 16, versículo 2, que Timóteo tinha bom testemunho dos irmãos de Listra e Icônio. Duas igrejas, duas comunidades. E a palavra de Deus nos diz que ele tinha bom testemunho desses irmãos. Será que alguém, quando fala de você, pode declarar de forma assim, sem erro, e poder se receber essa classificação de um bom testemunho diante da igreja? Se não, põe em ordem a tua casa, para que quando as pessoas olharem para a tua casa, virem a tua casa, elas possam ver que é uma casa que anda nos caminhos do Senhor, uma casa que pratique a justiça e o juízo, uma casa que evita, os erros cometidos pela casa de Eli, uma casa onde que a glória de Deus possa reverberar, uma casa onde que a fé seja compartilhada, o ensino seja compartilhado, e você, através do seu testemunho, possa impactar pessoas que viram em tua casa. Que Deus nos abençoe e que isso possa reverberar verdadeiramente na nossa vida, não para o nosso enaltecimento, não para a nossa glória, mas para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que assim seja. Ó Pai, nós queremos te agradecer por essa igreja local e pela confiança e a oportunidade que os irmãos nos concedem de compartilhar a tua palavra, de falar estas verdades que são verdades transformadoras, verdades estas, ó Deus, que nos coloca na parede. Nós não temos desculpas, e nós temos visto, ó Deus, algumas casas dentro da tua palavra, onde que, observando cada uma delas, qualidades são nos apresentadas, defeitos são destacados, e que o Senhor nos ajude, pois temos a consciência, ó Deus, que nada, absolutamente nada, nós haveremos de fazer na nossa vida que tenha sucesso, se for na força e na nossa capacidade ou no nosso mérito. Nós queremos fazer não por força, não por violência, mas nós queremos fazer pelo Teu Santo Espírito, que Ele nos ajude, que Ele nos capacite, para que estes erros sejam evitados e estas qualidades sejam reverberadas na nossa vida para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.